Código de Processo Penal, CPP, artigos 498 a 530. Artigo 498, distribuição dos processos. Texto do artigo. Os processos da competência do Tribunal do Júri serão distribuídos imediatamente, tão logo recebida a denúncia ou queixa, ao juiz que presidirá a instrução criminal. Explicação. Os processos que são de competência do Tribunal do Júri devem ser distribuídos imediatamente após o recebimento da denúncia ou queixa ao juiz responsável pela instrução criminal. Artigo 499, assistência do defensor. Texto do artigo. É obrigatório o comparecimento de defensor, constituído ou nomeado, em todos os atos do processo. Artigo 500, assistência ao acusado. Texto do artigo. O juiz presidente assegurará ao acusado tempo e condições para examinar, em qualquer momento, os elementos de informação e provas produzidos no processo. Artigo 501, intimação das partes. Texto do artigo. As partes serão intimadas pessoalmente dos atos e decisões do Tribunal do Júri. Explicação. As partes envolvidas no processo devem ser intimadas pessoalmente sobre os atos e decisões do Tribunal do Júri, assegurando que tenham pleno conhecimento das etapas processuais. Artigo 502, testemunhas. Texto do artigo. As testemunhas serão ouvidas em plenário, na presença dos jurados, do Ministério Público, do defensor e do juiz presidente. Artigo 503, audiência de instrução e julgamento. Texto do artigo. Será realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Artigo 504, reunião dos jurados. Texto do artigo. Os jurados se reunirão na sala especial, onde responderão aos quesitos formulados pelo juiz presidente. Artigo 505, votação dos jurados. Texto do artigo. A votação dos jurados será secreta, cabendo ao juiz presidente supervisionar o processo. Artigo 506, decisão dos jurados. Texto do artigo. A decisão dos jurados será tomada por maioria de votos. Artigo 507, veredicto. Texto do artigo. O veredicto será proclamado pelo juiz presidente, que consignará na ata o resultado da votação. Artigo 508, sentença. Texto do artigo. Findo o julgamento, o juiz presidente proferirá a sentença, aplicando as penas que couberem. Artigo 509, publicação da sentença. Texto do artigo. A sentença será publicada em audiência, registrada e assinada pelo juiz presidente. Artigo 510, recurso em sentido estrito. Texto do artigo. Das decisões do Tribunal do Júri caberá recurso em sentido estrito, nos casos previstos neste Código. Artigo 511, apelação. Texto do artigo. Das sentenças do Tribunal do Júri caberá apelação, nos termos estabelecidos neste Código. Artigo 512, prazo para a apelação. Texto do artigo. O prazo para a interposição da apelação será de 5 dias, contados da intimação da sentença. Artigo 513, efeito suspensivo. Texto do artigo. A apelação não suspenderá a execução da sentença condenatória, salvo se o juiz da execução, verificando a plausibilidade do recurso, determinar a suspensão. Artigo 514, custas processuais.
condenado arcará com as custas processuais, salvo se for beneficiado pela assistência judiciária gratuita. Artigo 515. Registro da sentença. Texto do artigo. A sentença será registrada em livro próprio e constará dos assentamentos do Tribunal do Júri. Artigo 516. Publicidade dos atos. Texto do artigo. Os atos processuais do Tribunal do Júri serão públicos, salvo quando o interesse da ordem pública ou da intimidade do réu justificar o sigilo. Explicação. Os atos processuais do Tribunal do Júri devem ser públicos, exceto quando o interesse da ordem pública ou a intimidade do réu justificar o sigilo, garantindo transparência e respeito à privacidade. Publicidade dos atos. Ato de tornar os procedimentos e decisões do tribunal acessíveis ao público. Artigo 517. Intimação das partes. Texto do artigo. As partes serão intimadas pessoalmente dos atos e decisões do Tribunal do Júri. Artigo 518. Assistência judiciária gratuita. Texto do artigo. O benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser concedido ao acusado que comprovar insuficiência de recursos. Artigo 519. Recursos de ofício. Texto do artigo. O juiz-presidente poderá recorrer de ofício das decisões do Tribunal do Júri que contrariem a lei ou as provas dos autos. Artigo 520. Execução provisória. Texto do artigo. Nos casos de sentença condenatória, poderá ser determinada a execução provisória da pena, se não houver recurso com efeito suspensivo. Explicação. Se não houver recurso com efeito suspensivo, pode ser determinada a execução provisória da pena, ou seja, a pena pode começar a ser cumprida antes do julgamento final do recurso. Artigo 521. Custódia preventiva. Texto do artigo. A custódia preventiva será determinada pelo juiz quando presentes os requisitos legais. Explicação. A custódia preventiva é uma medida cautelar que visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo determinada pelo juiz quando presentes os requisitos legais. Custódia preventiva, prisão determinada antes da condenação definitiva, visando prevenir riscos ao processo. Artigo 522. Mandado de prisão. Texto do artigo. O mandado de prisão será expedido pelo juiz competente e conterá a fundamentação da decisão. Artigo 523. Carta precatória. Texto do artigo. A carta precatória será expedida para a realização de atos processuais fora da jurisdição do juiz processante. Explicação. A carta precatória é expedida para que atos processuais sejam realizados fora da jurisdição do juiz responsável pelo processo, garantindo a coleta de provas e a realização de diligências em outras localidades. Carta precatória. Documento que solicita a outro juiz a realização de atos processuais fora de sua jurisdição. Artigo 524. Busca e apreensão. Texto do artigo. A busca e apreensão serão determinadas pelo juiz competente, quando houver fundadas razões de autoria ou participação em infração penal. Busca e apreensão, medida que permite a procura e apreensão de objetos relacionados a um crime. Artigo 525. Prisão em flagrante.
flagrante poderá ser efetuada por qualquer pessoa e será comunicada imediatamente ao juiz competente. Explicação: a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa que testemunhe a prática de um crime e deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente. Artigo 526, liberdade provisória. Texto do artigo: a liberdade provisória poderá ser concedida pelo juiz quando não estiverem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Artigo 527, fiança. Texto do artigo: o juiz poderá conceder fiança ao acusado, observando os requisitos legais. Artigo 528, recolhimento da fiança. Texto do artigo: a fiança será recolhida aos cofres públicos e restituída ao acusado se não houver condenação. Artigo 529, quebra da fiança. Texto do artigo: considera-se quebrada a fiança quando o acusado descumprir as obrigações impostas pelo juiz. Explicação: a fiança é considerada quebrada se o acusado não cumprir as obrigações impostas pelo juiz, podendo resultar na perda da quantia paga e na decretação de prisão preventiva. Artigo 530, recursos. Texto do artigo: os recursos contra as decisões do juiz serão processados e julgados conforme as disposições deste Código.